Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E a plataforma inventou mais isso agora. Olha lá. Ai, Senhor, vá se entender. Agora deixa eu me localizar. Apareceu mais uma moda. Só que eu estou descentralizada, mesmo eles fazendo essa coisa. Ah, não gostei não. Tudo certo. Vambora. Vamos trabalhar. Deixa eu me organizar aqui. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada por cada dia das nossas vidas, em que nós temos, em cada existência, a chance de nos recompor perante as tuas leis. Gratidão. Gratidão ao Mestre por nos ensinar como agir sempre. Gratidão a Maria por nos acolher e nos sustentar. Gratidão aos benfeitores espirituais que socorrem a todos nós, encarnados e desencarnados, e que todos nós possamos estar em paz. Graças a Deus. Então, pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Não sei se quem está na produção já viu a moda da plataforma. Olha que gracinha. Vamos lá, que o papo hoje é delicado. Muito delicado. Os livros estão todos aqui. Estão. Vamos lá. Vamos lá. Essas histórias, gente, principalmente desse livro aqui, Depois da Vida, não dá nem para mostrar o livro direito. São tiradas, gravadas de uma sessão mediúnica, que é o caso real. E o de hoje recebeu o nome de O Triângulo Amoroso. Vamos lá. Quem nos conta a história é a nossa irmã Margot de Montaigu. A minha é uma experiência de atualidade, assinalada, pelos condimentos da vasta rede de comunicações e de infortúnios. Fui mulher na minha última reencarnação na Terra e, como tal, padeci os tormentos de uma vida em solidão, anelando pelo amor como sedento pela abençoada linfa, aguardando o amor como o náufrago
Anseia pelo porto que lhe dará repouso e paz. Extremamente carente, né? Vamos continuar. A vida, no entanto, na sabedoria das leis que traçam a rota dos destinos, havia-me destacado para a caminhada solitária da redenção, que eu não soube ou não quis compreender. Emmanuel nos ajuda a raciocinar sobre isso. Espera aí que eu vou aqui, aqui embaixo, pegar, aqui do lado, ela dizendo, pegar meus primeiro livro de hoje, Vida e Sexo, Emmanuel. Vai nos ajudar a entender melhor isso. Um capítulo chamado Abstinência e Celibato. Ele abre o capítulo nos levando a relembrar, né? Do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, apesar do caso ser delicado, a gente não tem o direito de julgar nossa irmã. Aliás, de julgar ninguém envolvido na história. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgar a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Quem estiver me vendo aí, olá. Se for da produção, espia do lado aqui. Estou num circulinho. Abriu assim hoje, acordou assim hoje a plataforma. Está tudo bem. O que Emmanuel nos fala? É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela mulher em falhas do sexo para pronunciar a sua inovidável sentença. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mais alguém me vendo? Se for da produção, estou na área e tudo bem, vamos embora. E Emmanuel nos ajuda a raciocinar assim. Disse aí que no rol das defeições, falhas, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da Terra haja escapado no cardume das existências consecutivas. Então, ele não está falando dessa aqui, não. O Mano está falando assim, ó, você não sabe o seu passado, né? Haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados, entre aspas, erros do amor. E ele fala assim, indague-se com sinceridade contra as próprias tendências. Né? A gente pensar, olha para dentro de você e ver qual é a sua tendência. A gente faz isso?
A gente já está julgando e tacando pedra, né? Pois é. Continua Emmanuel. Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que se encontra, investiga as próprias inclinações e anseios no campo íntimo e, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Desses embates multimilenares, restam ainda, por feridas sangrentas no organismo da coletividade, o adultério, que de futuro será classificado na patologia das doenças da alma. Olha que interessante isso. Uma doença da alma. Uma doença em relação a nós, espíritos imortais. Extinguindo-se, por fim, com um remédio adequado. Qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida, da escravidão, que ainda acompanham a comunidade terrestre? Ainda tem isso? Tem. Guerra, então, nem se fala. Pirataria? Século passado ainda tinha os piratas modernos agindo. Violência homicida. Escravidão. Volta e meia descoberto o trabalho escravo. Né, que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco. Né? Quantos anos levou para a gente se conscientizar acerca dos nossos preconceitos em geral? Agora que nós estamos começando a se libertar disso. Então, o adultério e a prostituição ainda permanecem na Terra por instrumento de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso e da vida. Então, tudo que está acontecendo aqui... Perdão, gente. Meu cabelo, de vez em quando, escapole um fio e entra dentro do olho. Agora eu brinco que resolveu dar problema aqui. Oh, meu Pai do céu. Hoje é segunda-feira disfarçada de sexta, é isso? Peraí, 2 minutos. Eu vou pagar o maior mico aqui. Então, tudo que a gente está buscando agora, em termos de direitos do homem e da mulher, principalmente da mulher, no futuro vai existir, vai ser que você equilibrar. Tá? Tantos foram os desvaios dos espíritos em evolução no planeta, espíritos entre os quais muitos raros de nós, os companheiros da Terra, não nos achamos incluídos. Né? A gente está enfiado nessa história, sim. E de certo, Jesus, penalizando a mulher sofredora, personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens, supostamente puros em matéria de sexualidade, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo para que o amor se consagre por vínculo divino,
muito mais de alma para alma que de corpo para corpo. E hoje em dia o amor é chamado, né, de química. E se o laboratório explodir? Vai ficar como? Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma do que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho, do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Vamos continuando aqui para a nossa irmã contando a história dela. Só abrindo um parênteses aqui, toda a sessão mediúnica existem coisas para a gente aprender. Todas. Fruir nas horas mais difíceis da existência a imerecida aventura de conhecer a fé reveladora dos espíritos. Está falando da doutrina espírita. Não obstante, acoimada pelas ilusões, atormentada pelos problemas do passado, deixei-me arrastar a tormentosa aventura da qual fui expulsa pela injunção da desencarnação violenta. Reconheço, para o meu próprio pesar, a própria tristeza dela, que o remorso não me basta. E, para o meu erro, a compaixão alheia não se me faz suficiente. Como recursos que possam amainar o tormento que me estruge na alma e apagar a labareda crepitante que me fez secar o rio das lágrimas, tornando-me profundamente infeliz. Tudo corria normalmente, ou me parecia normalmente transcorrer. Pelas minhas percepções mediúnicas, ela era médium, eu sabia, no íntimo, que o passado dissoluto me engendrara uma vida de tristeza e de reparação a benefício pessoal. E aí nós voltamos em Emmanuel, no capítulo Abstinência e Celibato, onde ele fala lá no final do capítulo, abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher interessados em educação dos próprios impulsos, no curso da reencarnação, ou seja, por deliberação assumida antes do renascimento na esfera física, no caso dela, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Ah, então, a mediunidade? Não. Ela tinha um passado pesado. Sabia isso, né? Então, ela, pelas leis divinas, abstinência, celibato. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria. E que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um.
erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Porém, continua nossa irmã, que já sabia, no passado, ela sabia do istmo, né? Ela estava sozinha, mas ela pensava assim, eu estou sozinha, porque, né, alguma coisa no passado bem barra pesada eu fiz. Porém, inspirada pelas leviandades em volta, o que não falta é insensato sexo. E apesar de advertida pela severidade das lições do Cristo, então ela conhecia o Evangelho, era médium, ela era espírita, acalentei no mundo interior amores impossíveis, até o dia em que o vi pela primeira vez. Ai, 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 ai. E aí, lá no Evangelho, tem assim, do capítulo 7 do item 7 do capítulo 17, Sede Perfeitos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, está assim, sobre o dever. É uma instrução dos espíritos. Vamos ver aqui quem é o espírito comunicante. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 7. Item 7, aqui, Lázaro, Paris, 1863. Entre outras coisas, lá na meiuca da mensagem, lá no meio da mensagem, Lázaro diz: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Homem aqui, humanidade, tá? O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, né? A pessoa ser probo, ela ser equilibrada, né? O adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Aí começam as desculpas, né? Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. É o limite. É ali. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. O limite que eu tracei. Daqui, eu só posso ir até aqui, respeitando o limite da outra pessoa. E a outra pessoa daqui não passa. E o meu dever é entender e respeitar isso. Em todas as áreas da vida, inclusive na sexual, nos relacionamentos amorosos. Tá? Continuando aqui, vamos nós. Continua a nossa irmã falando. O espírito sequioso de ternura, ou melhor, olha a reação dela quando ela viu o cara pela primeira vez. Chegava-me como um sonho bom e se me apresentava como um rei que fosse aguardado demoradamente no seu carro de ouro e de poder. Ela se encantou com o cara de primeira. À toa? Não mesmo. O espírito sequioso de ternura deslumbrou-se. E o corpo, que anelava por carícias, passou a estrugir de ansiedade insofdável. Era, no entanto, tarde demais para mim, em razão dos diversos compromissos a que ambos nos encontrávamos atados.
O cara era casado. Começou a complicar. Emmanuel, Vida e Sexo, página 8. Ver se eu já não li. Na introdução do livro. Porque esse livro foi criado, gente, alguém pediu um livro que orientasse nessa área, né, do sexo. E ele trouxe para o plano espiritual tudo isso que a gente pode aprender nesse livrinho fininho. E ele termina a introdução dizendo assim: para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Vamos continuando. A injunção divina, a lei divina, inexorável, ligaram pelos vínculos matrimoniais a outra mulher que o amava e a quem, a seu turno, ele também amava. A convivência, porém, então os dois estavam no centro espírita, pelo jeito. A convivência, porém, essa crua perturbadora da paz dos fracos, o teste estava aí, a prova estava aí. Teria que conviver. Ela, médium, conhecedora da doutrina dos espíritos, né, sabendo como deve agir. A convivência, porém, essa crua perturbadora da paz dos fracos, aproximou-nos até o limite de uma desesperação mal refreada. Fruindo da sua convivência, descobri que já nos amáramos antes, mas não entendi que o amor, quando chega comprometido, é punição da lei a quem o desrespeitou, não sendo facultado, sob pretexto algum, reatar o liame, ilicitamente pesando na consciência como adultério infeliz, embora disfarçado de necessidade afetiva. Voltamos a Emmanuel. Que, entre outras coisas, no capítulo Compromisso Afetivo, nos ajuda a raciocinar, dizendo assim, entre outras coisas, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo.
porque a consequência para nós, espíritos imortais, vai se fazer. É lei de causa e efeito. E as leis divinas funcionam automaticamente. Papum. Se eu faço bem, o bem volta. Se eu faço mal, adivinha o que volta? Sabemos que a justiça humana combina punições para os atos de pilhagem na esfera das realizações objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo roubo que perpetram contra os outros. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menoscabados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnados que estaremos sempre nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outra e se lesar a nós. Pois é. Vamos continuar. Os diálogos demorados, as reminiscências não apagadas da memória, despertaram-nos. E quando nos demos conta, havíamos delinquido. O triângulo amoroso era um tormento para nós dois e para a esposa, que o pressentia sem o saber, na suposição de que ela ignorasse a nossa ligação pecaminosa e injusta. Voltamos a Emmanuel, mesmo capítulo. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, muitas vezes disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade. Depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Toda vez, a Emmanuel está falando, não é de vez em quando não, é toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se então de forças, pela qual a dupla se alimenta de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimento superior na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Vamos continuando. Hoje eu devo me estender um pouquinho mais. Normalmente eu acabo
faltando 20 minutos, mas eu vou precisar de tempo. E agora nós vamos para outro livro. Sexo e Consciência, organizado por Luiz Fernando Lopes, com depoimentos de Divaldo Franco. Infidelidade. E Divaldo começa que, na área dos relacionamentos interpessoais, é preciso um alto esforço para suplantar os obstáculos que defluem das reminiscências perturbadoras. Se essa pessoa, uma outra pessoa, inspira paixão afetiva, uma profunda atração sexual, eu deverei meditar sobre o significado de um sentimento tão intenso e conduzi-lo da melhor forma. Se eu sou casado, por exemplo, não haverá alternativa a não ser superar o desejo e evitar um envolvimento afetivo sexual que não se justifica, pois o compromisso conjugal deve ser preservado. Até porque essa paixão que irrompe, voluptuosa e febril, com o passar do tempo, será completamente dissipada. E depois? Como ficaremos? Se cedermos aos caprichos do ego, colheremos as consequências inevitáveis da irresponsabilidade. Muitas vezes a atração é difícil de ser trabalhada, uma vez que se trata de uma pessoa que ressurge de nosso passado e mobiliza os nossos sentimentos mais profundos. Quando olhamos alguém e nos desequilibramos emocionalmente, significa que estamos diante de um vínculo anterior. Entretanto, trata-se de um vínculo negativo que precisamos manejar para torná-lo edificante. Do contrário, repetiremos a experiência na qual naufragamos, transformando a oportunidade de reabilitação em uma trama ainda mais infeliz. Vamos continuando aqui. Nossa irmã continua falando. Quem pode sorver a água do mar na presunção de aplacar a sede, equivoca-se. Quem sofregamente procura a linfa e não sabe distinguir a água potável da contaminada, envenena-se. Foi o que me aconteceu. Dizíamos amar-nos. Eu, invigilante, supus que lhe poderia diminuir a tristeza íntima e aplicar os conflitos que ele me relatava com lágrimas nos olhos, dizendo-se incompleto no lar. Essa frase é clássica. Incompreendido pela companheira, necessitado de ternura, mas que procediam, sem dúvida, do seu passado espiritual. Vamos lá, incompreendido pela companheira. Beleza. Emmanuel, de novo, no capítulo Tédio no Lar. Ele nos remete, não vai dar tempo de ler, porque é muito extensa, mas eu recomendo o item 939 de O Livro dos Espíritos. E ele vai traçando o raciocínio. Que o tédio aparece. Né? Ele chama de criaturas enleadas nos ajustes do coração. Aparece o tédio. Mas que ou é o parceiro que se arroja na indiferença, ou a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. E Emmanuel lembra, reforça, que quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo. E aí?
Quando acontece a indiferença, sem pensar na responsabilidade que abraçaram perante o outro, é a morte da união, que sobrevém inevitável, com os resultados infelizes e que se fará seguir indiscutivelmente. Noutros lances da experiência, observarão parceiro ou parceira, conforme o caso, que a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. É o pretérito que voltou, né? Que talvez tenha encontrado, como no caso da nossa irmã, já vem enroscados, né, enrolados, confusos dessa história, desde lá de trás. Carregam consigo os mesmos ingredientes de sedução com que nos arredaram de obrigações assumidas, sugerindo-nos o retorno a processos de vida incompatíveis com o nosso dever e tentando deslocar-nos a mente dos alicerces do equilíbrio que o tempo nos restaurou. Mas o Emmanuel fala, seja qual for o motivo que a tédio apareça, precisam recorrer ao apoio recíproco mais profundo e mais intenso, para defender a harmonia íntima, sem castigar o próprio corpo. E isso vai se reeducar, sem hostilizar os que porventura lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-as não mais na condição de cúmplices, a se renderem outrora, e sim por irmãos queridos com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. E voltando ao sexo e consciência, Divaldo vai falando. Se eu insistir na infidelidade, na manutenção de um ou mais amantes em minha vida, irei desenvolver uma consciência de culpa que se prolongará na próxima encarnação. Não tem como fugir. É aquela pessoa que não acredita que ninguém a ame, evitando iniciar relacionamentos para não se decepcionar, pois imagina que não é merecedora de afeto por parte de ninguém. Por isso, prefere viver de forma solitária, engolfado em seus receios e inquietações, uma vez que a consciência de culpa encontra-se esculpida em seu mundo íntimo. O prazer extraconjugal é uma fuga lamentável adotada por alguns indivíduos que não têm coragem de enfrentar suas dificuldades no relacionamento afetivo. Quando uma pessoa se entrega a uma aventura sexual como essa, os resultados quase sempre são desastrosos, caso não renuncie rapidamente à insensatez. Não apenas se contamina com vibrações e companhias espirituais inferiores, como pode alterar a saúde espiritual do seu companheiro. Às vezes, o infrator dos códigos da vida encontra-se tão impregnado de energias deletérias que acaba por encharcar o parceiro, se ele não estiver defendido pelas energias da oração e da conduta equilibrada. Vamos continuar aqui, caminhando, começando a caminhar para o final. Dei-lhe a minha vida em holocausto do sacrifício e deixei-me corromper pela sua ansiedade lúbrica, pela sua pertinaz e disfarçada obsessão do sexo. Emmanuel nos fala, entre outras coisas, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. A gente vê que estão normalizando tanta coisa hoje em dia que você fica assim, oi, peraí. Seja em ritmos que as pessoas chamam de música, né, que são letras pornográficas, claramente descrevendo o ato sexual, a programas televisivos,
livros. Então, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para quem se utiliza de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E, segundo este exato princípio, de tudo que dermos a outro e no mundo afetivo, outro também nos dará. Aí a coisa complica aqui na história da nossa irmã. Da invigilância que mantínhamos sobre nós mesmos, para aparentar equilíbrio, já que ele me asseverava ser incapaz de deixar a esposa, junto a quem assumira profundo compromisso e a quem estimava muito, passamos a negligenciar em nossos encontros até que a realidade assomou numa noite de desespero, provocada por altercação entre os dois, fazendo que ele, pusilânime e fraco, confessasse a nossa ligação infeliz, pensando em lealdade e coerência para com ela. A pobre vítima que somos todos os três, a mais indefesa, tresloucada e vencida, fundamente humilhada, ingeriu forte dose de sonífero para esquecer, transferindo-se do corpo mediante suicídio indireto, com que atravessou as águas escuras do estígio entre sombras e desesperação. Assevera-se que o tempo tudo apaga, menos o crime não resgatado, que a esponja do tempo se encarrega de retirar do quadro de giz da vida o que está escrito, porém, não limpa a consciência ultrajada pela certeza de haver delinquido. Cessadas as aflições imediatas, seria, então, a hora de legalizarmos a nossa união, que ele habilmente soube protelar a pretexto de dor, sob justificativas que pareciam lógicas e, no entanto, eram disfarces. Menos de um ano depois, confessou-me que não se ligaria comigo porque minha presença não lhe dava paz, fazendo-o recordar-se da outra, da tragédia. A atitude que eu tiver em relação ao seu lar poderia mais tarde ter em relação a outrem, asseverou-me friamente. Após espezinhar-me em um atrito infeliz, declarou-me estar apaixonado por outra. Foi a minha vez de sair do corpo, vitimada por acidente cerebral, que me devastou o organismo e arrojou-me no mar da realidade espiritual. O cara continuou na dele, né? Real. Descrever o que me tem sucedido nesses longos 5 anos de uma quase eternidade, o tempo custa a passar, é tarefa gigantesca, porque as emoções só podem ser vividas, nunca descritas, pela impossibilidade de fazê-lo. Perdão. Humilhada, perseguida pelos famanazes do mundo espiritual inferior, a que me submeti levianamente. Então, é óbvio que havia espíritos infelizes, né? No meio disso tudo. Vencida dos meus sentimentos de mulher, por injunção da consciência culpada, despertei em lamentável estado como vítima de vampirização cruel, de que agora me liberto, graças à piedade do Senhor, a fim de procurar aquela que felicitei, para juntas recomeçarmos a longa jornada no lar que ele erigiu, prosseguindo em suas ilusões. Impõe-nos as divinas leis que volvamos juntas, de modo que, nos braços dele, na condição de filhas enfermas, aprendamos fraternidade e redenção, ou alucinadas em nossa dor, o convidemos à dignidade, à reparação. Aqui venho trazida por alma caridosa que vos orienta, Joana,
para vos dizer: almas da terra, tende tento, juízo, cuidado com o barco das ilusões. Resguardai-vos do ópio do prazer momentâneo e fugaz, destruidor e demorável. Ninguém foge de si mesmo e não há dor mais doída do que a da consciência gritando: culpada, culpada. Eu, sequer, ainda não encontrei a minha vítima. Sei que ela me olhará nos olhos, dizendo-me com razão: culpada, culpada. Apoiai-vos na luz clarificadora do Evangelho de Jesus. E se alguma alma querida vos aparecer no caminho, em injunção de dor e sombra, amai fraternalmente, porém não vades além desse sentimento. Sublimai o amor, porque não vos compensa o engano a que vos permitais. Só o amor, na sua essência pura e nobre, em relação à vida, dá felicidade, faculta paz, enquanto o prazer, com as pequenas concessões da ilusão, intoxica, enlouquece e mata. Lembrai-vos da minha história, da minha experiência. Agora eu convido a pessoa que está me assistindo, se ela quiser me acompanhar na prece de encerramento, e se ela tiver me dito alguma coisa, logo após a prece, eu vou ali nos comentários. E aí encerramos, ok? Gratidão, Pai, pela sua misericórdia para conosco. Espíritos rebeldes que somos às suas leis. Mas em acréscimo de misericórdia, sabemos que o seu amor não nos abandona. Seja o que for que a gente pense, que a gente faça, que a gente fale ou que a gente sinta. E que o auto-perdão é necessário ao nosso recomeço. Gratidão ao Mestre por nos orientar nas nossas pegadas, as nossas escolhas. E gratidão aos espíritos amigos que nos intuem sobre o que devemos fazer, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão a Maria, que acolhe todos aqueles que passam para a verdadeira vida de forma brusca, violenta, por escolha própria. Acolhei-os, Mãe, fortalecei-os e ajudai-os nesse recomeço. E que os teus mensageiros do bem possam ajudar as pessoas que têm essa intenção. Enfim, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter gratidão pelas nossas oportunidades reencarnatórias e ficar em paz conosco mesmo e com as leis divinas. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Bom, não tem comentários, não está aparecendo. Tchau, tchau. Obrigada por ter ficado até agora comigo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.